Fala galerinha! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, meu nome é Pamela Vonzac, esse aqui é o Biologia e Ostentação. Aperta o botãozinho vermelho aqui para se inscrever, ativa as notificações no sininho e hoje a gente vai dar continuidade àquela aula lá sobre transporte pela membrana plasmática. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui no izinho o transporte passivo, o vídeo falando sobre o transporte passivo. Assiste que tá bem completinho, tem exercício no final. E assim como aquela aula passada, hoje vai ser uma aula também bem completa, falando sobre o transporte ativo através da membrana plasmática. Só para relembrar a vocês que a gente tá falando dessa organela, membrana plasmática, que é uma película que fica em volta das células e tem a função de permeabilidade seletiva, ou seja, ela que vai selecionar quem vai entrar, o que vai entrar, o que vai sair da célula e como que ocorre esses transportes dessas substâncias. Então hoje a gente vai ver o transporte ativo, que é diferente do transporte passivo, porque no transporte passivo, essa passagem dessas substâncias não havia gasto de energia, ou seja, as substâncias passavam livremente ou com a ajudinha de umas proteínas, mas mesmo assim não gastava energia. Por quê? Porque era a favor do gradiente de concentração, ou seja, saía do meio mais concentrado para o menos concentrado. No transporte ativo ocorre o inverso, sai a substância do meio menos concentrado para o mais concentrado. Por isso que para haver esse transporte, a célula vai gastar uma energia. Tá, Pamela, mas da onde que vem essa tal energia que tanto você fala que a célula gasta para poder fazer o transporte ativo? Essa energia aí vem de um processo chamado respiração celular, que eu ainda vou mostrar uma aula aqui falando dessa coisa linda que acontece lá na mitocôndria. Mas eu já adianto que essa energia aí que a gente tanto fala é chamada de ATP, adenosina trifosfato, que é utilizado não só no transporte dessas substâncias, mas em várias tarefas que acontecem lá dentro da célula. Para vocês entenderem mais ou menos como é que funciona aí o lance do transporte ativo de sair de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, é como se, eu sempre dou esse exemplo na sala de aula, é como se você tivesse muito atrasado para uma aula importante da Tia Pan. Sendo que, pô, em salas de vestibular é assim de aluno, né? Tá lotado de aluno, lotado. Quando você abre a porta assim, se dá de cara o quê? Com a turma, sei lá, 80 alunos numa salinha bem pequenininha, mas você precisa assistir a aula da Tia Pan, porque senão você não vai passar o vestibular. E o que você faz? Então você vai dar um jeito de entrar ali. Então você vai empurrar geral, vai começar a querer se enfiar em qualquer buraquinho que tiver. Você não vai gastar uma energia? Você não vai ter dificuldade na hora de abrir a porta? Então, é assim que funciona o transporte ativo. Você vai sair do lado de fora, né, da porta lá da sala, que não tem nada nem ninguém, porque tá geral concentrado lá na minha aula, e vai querer entrar. Aí quando você vê, tá cheio de gente ali, mas você quer entrar, você vai entrar, então você vai forçar, você vai gastar energia para poder assistir a minha aula. Então é assim que funciona o transporte ativo. Quem é que vai realizar essa passagem dessas substâncias pela membrana? Cara, sempre elas, as nossas queridas amigas proteínas, as proteínas específicas como as transportadoras ou carregadoras ou até carreadoras, que vão realizar esse processo aí, que vão ajudar essas substâncias a passarem através da membrana, de dentro para fora da célula, de fora para dentro. Elas estão lá, né, são várias proteínas, né, espalhadas pela membrana, como a gente viu também nessa aula aqui sobre membrana plasmática, e aí elas se abrem, pegam a substância que querem fora da célula, dentro da célula, se fecha, vira para outra extremidade que ela quer liberar aquela substância e abre novamente. Geralmente a gente chama os transportes ativos de bomba, porque é assim que eles funcionam como uma bomba, eles bombeiam uma substância de um lado para o outro, que é do meio menos concentrado para o mais concentrado. E o mais famosinho de todos, que vai cair sempre no seu vestibular, é a bomba de sódio e potássio. Não existem só essas bombas nas nossas células, mas ela é a mais importante, porque são esses íons que ajudam em vários fenômenos, em várias coisas que acontecem no nosso corpo. Fora da nossa célula, a gente tem maior concentração de sódio.
dentro das nossas células, a gente vai ter uma maior concentração de potássio. Quando está ocorrendo essas bombas de sódio e potássio, a cada 3 íons de sódio que saem da nossa célula, vão entrar 2 íons de potássio. Gente, relaxa. Quando eu tava no ensino médio estudando essa matéria, eu achava que, ai meu Deus, é muito difícil. Mas, gente, não é difícil. Tem que desmistificar esse negócio aí, entendeu? Bomba de sódio e potássio é uma parada muito tranquila, cara. É só vocês terem na mente, pô, eu tô saindo num meio menos concentrado para um meio mais concentrado. Se entra, também vai ter que sair. Então, é só abrir um pouquinho a mente, senta com calma aí que você vai entender. Tenta pensar assim, se fosse uma difusão, que no caso de um transporte passivo, o sódio ele ia entrar, até se igualar à quantidade de potássio que estava dentro da célula, certo? Só que é um transporte ativo, então essas concentrações não têm que ser iguais. Elas têm que ter uma diferença de cargas para poder haver esses processos químicos e elétricos no nosso corpo. Como, por exemplo, diferenciação elétrica nas células vai ajudar o quê? Os impulsos nervosos. Lembra lá dos neurônios, como é que funcionam? Tem que ter carga positiva pro lado de fora, carga negativa pro lado de dentro para poder ocorrer o impulso nervoso pelo axônio até um outro neurônio. Então, é importante por causa disso. É importante também ter essa diferença de carga elétrica para o funcionamento dos músculos. É muito importante também essa diferenciação entre sódio e potássio dentro e fora da célula para a respiração celular, para a síntese de proteína e principalmente para o equilíbrio osmótico daquela célula. Porque imagina se tivesse só a entrada de potássio na célula e não saísse os 3 íons de sódio. Ia entrar muito potássio, aquela célula ia ficar muito concentrada e aí a tendência é o quê? O solvente entrar. E aí entrar muita água para aquela célula ia acabar explodindo e morrendo. Então é importante sim essa diferença de carga elétrica que as bombas de sódio e potássio fazem no nosso corpo. Olhem esse desenho aqui. Membrana plasmática. Aqui em cima é o meio extracelular, é o lado de fora da célula, e embaixo o meio intracelular, é o citoplasma, a parte de dentro da célula. À medida que saem 3 sódios, vão entrar 2 potássios, tá? E aí tem que existir essa diferença de cargas elétricas aqui, tá? Preste atenção nessa animaçãozinha aí para vocês entenderem melhor o que eu tô falando. Nós temos aqui em amarelozinho os lipídios formando a bicamada fosfolipídica da membrana plasmática. Esse azulzinho aqui é a proteína transportadora. No meio extracelular, ou seja, do lado de fora da célula, nós temos uma maior concentração de sódio. E no meio intracelular, ou seja, no citoplasma da célula, nós temos uma maior concentração de potássio. Na proteína transportadora, nós temos esse sítio de ligação aqui, aonde vão ser, obviamente, ligados os íons que vão entrar e sair. Lembrando que é o transporte ativo, vai haver gasto de energia, então vou dar o play aqui para vocês verem o que acontece. Olha só, sítio de ligação com alta afinidade, vai vir aqui sódios, 3 moléculas de sódio, e logo em seguida, olha aqui o que está se ligando aqui, um ATP, que é adenosina trifosfato, 3 fósforos aqui ligando, que vai sair desse processo um ADP e vai ficar ligadinho um fósforo aqui, que vai mudar essa conformidade da proteína para poder liberar o sódio. Olha só o que vai acontecer. Saiu o ADP, ficou o fósforo ali, fechou a proteína, vai sair os 3 íons de sódio. À medida que saem os íons de sódio, vão chegando aqui o de potássio, que vão entrar para essa célula. E é assim que funciona. Tem que haver do lado de fora da célula uma carga positiva e do lado de dentro da célula uma carga negativa. Isso é bastante importante para os funcionamentos da célula de todo o nosso corpo.
A bomba de sódio e potássio não tá única, tá? São várias bombas de sódio e potássio por toda a membrana plasmática. E o transporte ativo não são só esses íons que fazem, existem outras substâncias que também gastam energia para poder entrar e sair da célula. Por exemplo, entrada e saída de aminoácidos, entrada e saída de açúcares também. Mesmo tendo já bastante açúcar dentro da célula, às vezes tem que ter uma necessidade de entrar mais açúcar, e aí aquela célula vai gastar energia para fazer esse açúcar entrar. É legal a gente falar dessa parte de transporte, porque tem o transporte ativo onde uma proteína vão ter esses sítios de ligações específicas, e aí entra o potássio, aí se liga do outro lado, sai o sódio. Mas nessa de entrar potássio, entrar sódio para dentro da célula, vão ter algumas substâncias que vão aproveitar essa abertura dessa proteína, se ligam também a um sítio ali de afinidade e aproveitam a entrada dessa substância da bomba do sódio e potássio, e entram também alguns açúcares fazem isso. Esse tipo de transporte simultâneo, onde a gente vê duas substâncias diferentes entrando ao mesmo tempo na célula com a mesma proteína, a gente chama de cotransporte. É como se ela estivesse pegando uma caroninha, né? Entrou sódio ali naquela hora, opa, o sódio tá entrando, me dá uma carona aí, colega, vai lá e entra também junto. E, obviamente, a proteína que vai estar transportando esse tipo de transporte é cotransportadora, então é importante vocês saberem disso, porque também pode ser questão de vestibular. Antes de finalizar a aula de hoje, que foi bem rapidinha, porque é muito fácil transporte ativo, eu trouxe alguns exercícios aqui para vocês verem se entenderam mesmo, né, e fixarem um pouquinho melhor o conteúdo. Olha essa questão aí. A membrana plasmática é um envoltório encontrado em todas as células que regula o que entra e o que sai dessa estrutura. O transporte de substâncias pode ocorrer de várias maneiras e utilizar ou não energia da célula. Analise as alternativas a seguir e marque a única que não corresponde a um tipo de transporte passivo. A. Difusão simples. B. Difusão facilitada. C. Osmose. D. Bomba de sódio e potássio. Fácil essa daí, né, galera? Letra D. A gente acabou de falar uma das bombas mais conhecidas e mais importantes do nosso sistema, que funciona como transporte ativo, é a bomba de sódio e potássio. Essa próxima questão aí, dá um tempo de vocês lerem e pensarem numa resposta. Olha só, mais uma vez, se essas substâncias são transportadas com gasto de energia, então o mecanismo envolvido é transporte ativo. Gente, troca gasosa não, difusão simples e difusão facilitada vai ser um transporte passivo. Troca gasosa às vezes tem até passagem livre pela membrana. Essa questão também achei mara, essa questão, olha aí. Tem até esse desenhozinho, preste atenção nos elementos químicos que estão aí, essa concentração de íons. Quais são essas concentrações? Quais são esses íons? O Kzinho ali é o potássio e o Na é o sódio. A entrada de potássio e a saída de sódio nos glóbulos vermelhos pode ocorrer por, mais uma vez, resposta letra E, transporte ativo. E para finalizar essa questão aí, que eu achei também bem legal, sabe-se que o transporte ativo utiliza proteínas e há gasto de energia. Avalie as seguintes afirmativas e assinale a alternativa correta. O transporte ativo é uma forma que a célula possui para promover a síntese do impulso nervoso. Observa-se no transporte ativo o auxílio de proteínas conhecidas como bombas, que por meio da relação de íons promove a transmissão do impulso nervoso. Ocorre através do glicocálix, que tem uma parte proteica muito útil nesse tipo de transporte e tem relação com a glicose, a qual insere-se no meio intracelular para o transporte ativo ou nenhuma das alternativas anteriores. Gente, cara, se você ler direitinho aí, estão misturando todas as informações. A única alternativa que está passando a informação correta é a primeira. Transporte ativo é uma forma que a célula possui para promover a síntese do impulso nervoso. Então, fiquem ligados, porque às vezes eles, em vestibular, principalmente o ERJ, gosta muito de misturar as informações de um jeito embaralhado que você... Ah, pô, mas eu ouvi isso aqui, a Pamela explicou isso aqui, não sei o que, falou disso.
mas não tá explicando corretamente, né, o que acontece de fato, tá? Então, se você também ficou com alguma dúvida em relação a esses exercícios ou discorda das respostas, você comenta aqui embaixo, tá? Olha só como é que transporte ativo é tão fácil que a aula já tá e acabou. Numa próxima aula eu vou falar sobre o transporte através da membrana de substâncias maiores, tá? Que aí tem outros nomezinhos, tem outras explicações, vou trazer uns videozinhos bem legais. Se alguma coisa não ficou muito bem explicada, ou se você tem alguma dúvida relacionada a essa aula, pode deixar aqui embaixo nos comentários, eu tô sempre respondendo vocês, tirando as dúvidas, ou então entre em contato comigo pelas minhas redes sociais, tá? Vou deixar tudo aqui pra vocês. E não deixe de dar aquele like aí pra dar aquela moral, se você gostou dessa aula, se ficou bem explicadinho, tá bom, gente? Até uma próxima aula, fiquem com Deus, um beijo e fui!